Estamos de volta para a nossa terceira aula de ética cristã. Nós estamos ao vivo com os nossos alunos do Instituto FASTEF, tanto de Nova Iguaçu como também de Queimados, e a turma espalhada aí por esse Brasil. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula de ética cristã. Vamos falar bastante coisa aqui nesse período de aula. E se porventura você não conseguiu assistir ao vivo, essa aula vai ficar gravada no nosso portal de aluno. Depois você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Hoje nós vamos falar da nossa terceira aula, mas eu queria relembrar a aula da semana passada, tanto para quem viu ao vivo, como também para quem viu gravado. Na aula passada, aula 2, hoje é a aula 3, nós falamos sobre as alternativas éticas, falamos sobre a ética natural ou a ética naturalística, falamos também da ética religiosa e também tanto a ética religiosa cristã como também a ética religiosa não cristã, porque a gente precisa saber dividir, né? Existe uma ética que é uma ética cristã e existe uma ética, mesmo sendo religiosa, não cristã. Eu estava até numa igreja aqui no domingo, aqui na minha nova cidade, em São José dos Campos. Eu fui na igreja da cidade, do pastor Carlito Paz, no culto da noite. E ele estava pregando sobre o reino de Deus, uma mensagem muito boa. E ele disse um dado momento da mensagem assim: gente, nós como cristãos queremos ser respeitados, mas também nós temos que respeitar o muçulmano, o católico, o espírita, porque o mesmo respeito que nós queremos ter para conosco é o mesmo respeito que nós devemos dar para com os outros, independente da religião. Eu achei que o Carlito domingo foi muito feliz na mensagem dele. E nós vimos também na semana passada definições de ética cristã. Na primeira semana eu trabalhei definição de ética de uma maneira mais ampla. Semana passada eu delimitei ética cristã. Falamos dos pressupostos para verdadeiramente agirmos dentro de uma ética, até porque nós professamos que somos cristãos, né? Pequenos cristos, parecidos com Cristos. E terminamos a aula da semana passada falando sobre a importância de estudar a ética cristã. Por que falar de ética cristã? Hoje nós vamos continuar falando sobre o teste de Maston. Todos nós enfrentamos a questão. Que questão é essa, professor Eduardo? A questão do que é certo, a questão do que é errado. Para tratar desta questão, T.B. Maston nos sugere um teste inicial em 3 ênfases. Então, agora, nós iremos falar do teste de Maston e iremos dar 3 ênfases sobre o que verdadeiramente é ética e o que devemos praticar em um campo ético. A primeira ênfase que o Maston fala é sobre o primeiro teste, que é o teste do segredo. Em relação a um pensamento ou em relação a um fato, você gostaria que as pessoas soubessem daquilo que você falou para alguém pedindo segredo? Tem coisas que eu, por exemplo, falo com a minha esposa, mas eu não gostaria que ela compartilhasse isso
com outras pessoas. Eu sei que existem mulheres que gostam de conversar com as amigas, e aí naquela roda de amigas começam a falar do marido, talvez até de particularidades do casal. São segredos, é uma vida íntima. Eu tenho segredos que eu falo só com o meu psicanalista, o doutor Pedro Moacir. E eu não gostaria que o doutor Pedro Moacir pegasse aquele conteúdo que eu despejei, que eu falei com ele no consultório de psicanálise e levasse esse segredo, essa particularidade para outras pessoas. Ficaria envergonhado se a sua mãe, se o seu filho, se a sua esposa, se o seu marido, se o pessoal da tua igreja soubessem desse segredo. Se você tem dúvidas ou certeza quanto ao fato de não querer que alguém saiba, não seria melhor você considerar a conveniência da sua participação naquele fato como um segredo seu? Olha bem, o primeiro teste é o teste do segredo. Existem pessoas que querem manter um certo tipo de privacidade, um certo tipo de vida reservada, e tá tudo bem. O problema é que algumas pessoas, elas acabam falhando em um quesito. Elas acabam publicando na internet. E a partir do momento que eu publico na internet algo reservado meu, ele deixou de ser privado para se tornar público. Todas as vezes que você tem um segredo e você fala desse segredo para um amigo, você está correndo um risco desse amigo ter um amigo. Porque todo amigo tem um amigo. Ah, mas o Charles é meu amigo. Mas o Charles tem o Carlos, que também é amigo dele. E o Carlos tem a Joelma, que também é amiga dele. E a Joelma tem a Sila, que também é amiga dela. E a Sila tem a Jaqueline, que também é amiga dela. E a Jaqueline tem a Suelen, que é amiga de todo mundo. E a Suelen tem o Reinaldo, que está aí na live também. Enfim, todo mundo tem um amigo. É nisso que a gente tem que pensar dentro desse primeiro teste, que é o teste do segredo. Não pode haver nenhuma explicação convincente para esconder aquilo que é certo, ou para temer, ou para revelá-lo. A Bíblia diz lá em João 3, versículo 20 e também 21. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, quem pratica o bem, vem para a luz para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, esse teste nada mais é do que um parâmetro sobre o que é certo, sobre o que é errado. Se somente se aquilo que eu falei com alguém não é errado, não é um crime, então mesmo que alguém espalhe o meu segredo, posso não gostar, mas mesmo que alguém passe para frente aquilo, se é certo, se eu estou na luz, se é verdade, não haverá problema nenhum. Agora, o problema é quando você diz assim: olha, Jaqueline, eu vou te contar um negócio
mas não conta para ninguém. Ninguém pode saber. Mas por quê que ninguém pode saber? Será que tem um problema ético? Será que eu estou escondendo algo de alguém porque é errado? Porque é vergonhoso? Porque se Jesus estivesse no meu lugar, não praticaria aquilo? É essa questão dentro do teste de Maston, fazendo aí no primeiro aspecto ainda, que é o aspecto do teste do segredo. Deixa eu aceitar aqui a Jane. O teste do segredo é, pois, há segredos que são embaraçosos na nossa vida. Haveriam muitos problemas se estes segredos fossem revelados ou projetados numa tela para todos os colegas do trabalho, para toda a turma da escola acabar vendo, né, os irmãos da igreja. Naturalmente, teste do segredo não é sinônimo de falta de bom senso. Todo mundo aqui já é adulto, todo mundo aqui tem que ter bom senso. Há situações que são de foro íntimo, mesmo sendo honestas, mesmo sendo verdadeiras, mesmo não tendo nenhuma ilegalidade, mas sem qualquer necessidade de exposição. Então eu quero que vocês entendam isso. O primeiro teste para a gente saber se algo é certo ou algo é errado é o teste do segredo. Se esse segredo cair nos ouvidos públicos, vai prejudicar você? Não, não me prejudicaria em nada. Então, é certo. Agora, existem questões que, mesmo sendo certas, verdadeiras, são de foro íntimo. E a gente não gostaria que terceiros ficassem sabendo. Eu, por exemplo, quando eu estou próximo de fechar um contrato, e eu já fechei alguns contratos na minha vida, eu procuro não falar para ninguém. Minha família sabe, não conta para ninguém, porque eu ainda não fechei o contrato, o negócio ainda não deu certo. Vai que a concorrência ouça e aí acaba atravessando o negócio, eu perco o negócio. E já aconteceu casos da gente falar demais, tem a concorrência e acaba levando o que era teu porque você abriu o bocão. São particularidades, são coisas honestas, mas é de foro íntimo. Não há necessidade de exposição. Essa é a grande realidade. Mas no teste do segredo, a gente saber exatamente se é o certo ou se é o errado, ou se iremos quebrar a ética ou não, é justamente isso. Se caísse no ouvido de terceiros, eu ficaria envergonhado? Se eu ficaria envergonhado, é melhor, então, abandonar essa prática. Segundo aspecto do teste de Maston, deixa eu voltar aqui. O teste da universalidade. Pensa em um ato hipotético e responda: seria bom se todas as outras pessoas agissem igual a você? Aquilo seria bom o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu pastor, se você visse todos praticando aquele mesmo ato, você se sentiria menos respeitado, menos respeito por aquela pessoa? Esse é o teste da universalidade. Se todas as pessoas agissem igual você, e existe uma máxima na empatia que é: faça com os outros
aquilo que você gostaria que fizessem com você. Não faça com alguém aquilo que você não gostaria que fizessem contigo. É uma máxima, é um exercício empático que a gente tem que fazer todo dia. Por que que eu vou fazer isso contra o Charles se eu não gostaria que o Charles fizesse isso comigo? Teste. É o teste da universalidade. Aí muitas vezes a gente não consegue se enxergar, porque nós praticamos determinadas coisas com alguém, com terceiros, e se alguém fizesse a mesma coisa com a gente não gostaria. Mas nós praticamos, nós fazemos. Fazendo uma aplicação geral, poderíamos ainda indagar que espécie de igreja, que espécie de família, que espécie de comunidade, que espécie de mundo é esse que nós teríamos se a norma geral fosse a norma da sua vida, aquela sua norma. Pergunte-se para você mesmo, que espécie de igreja seria a minha se todos os membros tivessem o mesmo padrão? Ah, professor, eu queria que todo mundo agisse igual a mim. Mas será que você é um modelo de perfeição? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não sou. Se eu fosse um modelo de perfeição, eu nem estaria mais aqui nesse mundo. Jesus já me teria arrebatado e me levado para o céu. A verdade seja dita, Carlos. Verdade seja dita, Jaqueline. Jesus já teria levado a gente embora. Nós temos as nossas falhas. Nós temos os nossos erros. Claro que a gente tenta melhorar cada dia. Vida cristã é isso. Vida cristã é você tentar melhorar cada dia. Mas se todo mundo tivesse numa régua, se todo mundo tivesse num padrão, se todos tivessem o mesmo estereótipo, seria bom? Isso vai até contra o que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, fazendo uma analogia de um corpo humano com o corpo de Cristo, dizendo que cada um tem sua função, o pé, a mão, a cabeça, que é Cristo, os ombros, os braços, o tronco, os dedos, mas todo mundo faz parte de um mesmo corpo. Não existem particularidades. E nós precisamos respeitar cada pessoa da maneira que ela é, do jeitinho que ele é. Ah, mas esse irmão, ele é meio esquisitinho, né? Tem crente que é meio esquisitinho mesmo. De repente, eu e você também somos esquisitinhos. Alguém fala da gente? Ou você acha que não falam da gente? Pessoas falam por trás. Pessoas falam da gente. Ah, professor Eduardo é tão esquisito, né? Aquele jeito dele. Aí começa a me dar uns adjetivos aí. Eles não têm coragem de falar para mim pessoalmente, mas por trás eles falam. Falam também de você. Então, muitas vezes a gente olha para o telhado de vidro do outro, mas não olhamos para nós. E o teste da universalidade é isso. Não seria bom se todo mundo agisse da mesma maneira. A gente tem que ter alteridade. E que é alteridade? Respeitar o outro da maneira que ele é. Respeitar o gosto de cada um. Se alguém gosta do Corinthians, tudo bem. Eu fiquei ontem até 11h30 da noite assistindo o Corinthians, um timeco lá da Venezuela, e o Corinthians não foi capaz de ganhar. Ai, que sofredor que é o professor Eduardo. Eu sou sofredor, sou corintiano. Era melhor torcer pro Flamengo, era melhor torcer pro Botafogo, mas o que eu posso fazer? São as nossas esquisitices.
O terceiro teste é o teste da oração. O cristão deve indagar-se sobre os seus atos. Eu posso pedir para Deus andar comigo nisso? Eu posso pedir para Ele me abençoar naquilo? Ou enquanto eu faço isso? O teste da oração revela a capacidade que temos de falar com Deus sobre determinados assuntos. A oração, ela é um diálogo. A oração não é um monólogo. Na oração você fala com Deus e Deus fala com você. Diálogo, não é um monólogo. Toda vez que você fala com Deus, você leva suas demandas, você leva suas agruras, você leva os seus problemas, você leva suas lutas. E Deus, ele te dá uma palavra para que você possa melhorar. Todo mundo tem que melhorar para que você possa mudar o seu posicionamento. Todo mundo precisa rever o seu posicionamento. Tem coisas que eticamente são imorais a gente pedir para Deus. Inclusive, no tempo da graça, pedir para Deus destruir os nossos inimigos. Isso valia muito na lei, no Antigo Testamento, mas na graça não. Porque lá no Sermão da Montanha, Jesus ele vai ensinar, né? Ele vai nos dar um código ético. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Sermão da Montanha. Jesus vai nos dar um código ético. Tem uma parte lá que diz que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém te roubar a capa, dá também a túnica. Se alguém te bater na face, oferece a outra. Ah, isso eu não faço não. Então você não é cristão. Porque ser cristão é isso. Ética cristã é isso. É amar até o seu inimigo. É orar até por quem te persegue. É difícil? Claro que é difícil. É ético. Cristianismo. Assim, a ética cristã procura determinar os princípios para o crente, princípios em Jesus Cristo, que devem motivar a sua postura, a minha postura, a nossa postura e o nosso comportamento em nível individual e em nível coletivo. E a base para tudo isso, gente, é a Bíblia Sagrada. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Ou você é cristão, ou você é um fanfarrão. A realidade é essa. Ou você é um cristão, ou você é um fanfarrão. Porque vida cristã continua sendo renúncia. Porque a porta, ela ainda é estreita. Entretanto, enquanto as Escrituras mostram os princípios de Deus para o homem, a partir de uma cultura, em particular, essencialmente a cultura hebraica, porque esse é o pano de fundo bíblico, heterotestamentário, o desenvolvimento do cristianismo encontrou outras culturas, outros valores, outras perspectivas em seu desenvolvimento. Lembra na primeira aula, eu falei que ética cristã está ligada a habitat, está ligada à cultura, está ligada a procedimento, a modus operandi. Quer dizer que no Brasil nós temos uma cultura. Em outros países existe uma outra cultura. E aí a gente não pode, em nome da ética, quebrar uma cultura que está instalada em determinado país. Porque talvez o que é ethos no Brasil, certo,
lá em outro país seja errado. E vice-versa. E vice-versa. Em algumas culturas, acho que foi até a Jane que me mandou um vídeo essa semana sobre beber ou não beber vinho. Em algumas culturas, é absolutamente normal. Se até Paulo disse para Timóteo tomar um cálicezinho de vinho, que Timóteo tinha um problema de estômago, né? Jesus, ele transforma água em vinho. Então, para algumas culturas, beber vinho não há problema nenhum. Para outras culturas, principalmente a cultura pentecostal, não se coloca bebida forte na boca, não se coloca álcool na boca. A alegria do homem sem Deus é o vinho. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ah, professor, então o que é certo, o que é errado? A teologia não tem isso. Na teologia você faz a sua ética. Na teologia você embarca na sua corrente teológica. Talvez seja certo para você e você não vê nenhum problema beber um vinho. Na minha cultura, na minha escola, se eu escandalizar o meu irmão comendo carne ou bebendo vinho, é melhor não fazer, para não escandalizar ninguém. É isso. Em casa, às vezes, Eduardinho brinca comigo, Gabriel brinca comigo: pai, quer beber um vinho? Eu digo: não, eu sou um nazireu, eu sou um escolhido de Deus, eu não coloco bebida forte na minha boca. É isso. Mas é o meu ethos, é a minha cultura. O seu ethos pode ser diferente, e em outros países pode ser diferente. Gente, não precisa ir muito longe. A cidade que eu estou do Rio de Janeiro aqui são 4 horas, apenas 4 horas. E aqui a cultura ela é diferente. Por exemplo, supermercados não fecham na madrugada. Se eu quiser terminar a aula aqui e ir no Carrefour, é 24 horas. É uma outra cultura. Tudo funciona. Academia, 24 horas. A lavanderia é uma cultura que a gente não tem aí muito no Rio de Janeiro. Aqui a lavanderia é R$14. R$14 para lavar, R$14 para secar, R$28. Aí, às vezes, a gente termina aqui à noite, vai no Carrefour comprar alguma coisa, depois vai na lavanderia, ainda tem lá um cupom de desconto da madrugada, e fica mais barato ainda, acho que fica R$11, a gente fica lavando roupa e secando roupa lá na lavanderia. Economiza até sabão em pó, economiza até amaciante. A lavanderia dá tudo. Gente, é uma outra cultura. E é só 4 horas do Rio de Janeiro. Então a ética também, ela vai passar dentro de um determinado ritmo, dentro de um determinado ethos, dentro de uma determinada cultura. A igreja cristã deparou-se com os valores da cultura greco-romana, Império Grego e depois Império Romano, e teve que exercitar suas convicções naquela cultura. Tem que ser cristão não só no Brasil. Eu fui numa igreja domingo de manhã lá em São Paulo, 1h30 daqui, do pastor Zé Bruno, da Casa da Rocha. E eu fui no culto da manhã, que é um culto que não é gravado, e tinha lá uma missionária da Coreia do Norte. Ela nem sabe falar português. E aí ela contou toda a experiência da Janela 1040 e o que é ser cristão na Coreia do Norte, porque se for descoberto, vai morrer. Vai morrer. O pai dela, por pouco, não morreu. E aí o culto nem é gravado, porque se o vídeo, se as fotos vazam para a Coreia do Norte, aquele ditador lá acaba pedindo a cabeça dela. Então, aí depois, no final, o pastor José Bruno disse: gente,
Ser cristão aqui no Brasil, que a gente tem direito de ir e vir, é muito fácil. Agora, ser cristão na Coreia do Norte, e se descobrirem você vai ser executado, aí sim que você precisa demonstrar sua fé em todo o tempo. Ser cristão no Império Romano, no Império Grego, no Brasil, na Coreia do Norte. É tarefa nossa conciliar os princípios divinos, os princípios eternos e perfeitos com os valores que não são impostos, nem sempre de acordo com os de Deus, temporários e imperfeitos. Existe muita coisa que o ser humano vai dizer assim: tem nada a ver, deixa de ser Caxias, deixa de ser crentumba, deixa de ser fanático. Deus entende. Esses valores, que muitas vezes não tem nada a ver com Deus, são impostos pela maioria ou pela minoria, mas são temporários, são perfeitos. E o nosso alvo não é o aqui e o agora, não é o terreno. Nosso alvo é Cristo. Então a gente precisa unir, né, dentro da ética cristã, os valores do reino com os valores da terra. De modo que a sociedade, ou que na sociedade moderna, o cristão se vê obrigado a assumir posturas que sejam inteligíveis e coerentes com os princípios de Deus. Eu tenho visto, turma, muito crente, muito cristão, que não se posiciona na hora X. Na hora X, e eu tenho minhas dúvidas aí quando o anticristo vier à Terra, se alguém vai dizer realmente que é cristão e se tiver que morrer, vai morrer pelo sangue. Eu tenho minhas dúvidas. Na hora que a coisa apertar mesmo, eu tenho as minhas dúvidas. Porque nós precisamos assumir uma postura ética cristã e saber, existem coisas que não são para mim. Mas não são para você porque você não gosta? Não, até gosto. Mas eu tenho uma ética cristã. Mas você não gosta de dinheiro? Gosto, mas do meu dinheiro, do suor do meu trabalho. Mas você não gosta de mulher? Gosto, mas da minha mulher. Mulher da minha mocidade, que eu fiz uma aliança com ela há 25 anos atrás. Tem coisas que dentro de uma ética cristã a gente vai ter que abrir. Porque são coisas que devem ser inteligíveis e coerentes com os princípios de Deus. E é essa postura em relação a nós mesmos e ao mundo em que nós vivemos que nós vamos chamar de ética cristã. E hoje a gente está vivendo uma crise ética. Não sei se o Charles concorda comigo, a Sila, a Suelen, a Joelma, o Adriano, a Jane, o Reinaldo, o Carlos e outros aqui que eu não estou visualizando porque estão com a câmera fechada, mas a gente está vivendo uma crise ética. Uma crise até no sim, sim, não, não. E na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, não tinha negócio de cartório, não tinha negócio de assinatura, reconhecimento de firma, não tinha isso não. Alguém dava uma palavra no fio do bigode e alguém empenhava a sua palavra e honrava a sua palavra. Porque as pessoas das gerações passadas, elas eram pessoas mais éticas. E hoje a gente vive uma crise tão grande, mas tão grande, que a assinatura de alguém não vale nada. Alguém assina, alguém promete, depois diz que não assinou nada, que falsificaram a assinatura dele e te leva para a justiça, porque hoje já não se vive mais o que a Bíblia diz. Sim, sim, não, não.
e nós precisamos voltar aos princípios bíblicos. Até aqui tudo bem, turma? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, aperta no ícone da mãozinha, eu vou ver que você quer falar, só abrir o microfone e eu te dou a palavra para tirar suas dúvidas e também para a sua participação. O que a Bíblia fala sobre ética, professor Eduardo Maciel? O mais antigo código de ética que nós temos, que nós conhecemos, é a listagem dos 10 mandamentos, o decálogo. Tem até pessoas que dizem que os 10 mandamentos é uma cópia do código de Hammurabi, que é o código mais antigo do mundo. Gente, não é. Há semelhanças, porque todo código tem semelhanças. Pega a Constituição dos Estados Unidos, compara a Constituição dos Estados Unidos com a de outros países, você vai ver semelhança. Mas isso não quer dizer que seja cópia. Ali, nos 10 mandamentos se encontravam as diretrizes que deveriam fundamentar o relacionamento do povo com Deus, o relacionamento do hebreu com o hebreu, o relacionamento dos estrangeiros. Esse código de ética é exposto em seu real sentido no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, através da graça, a gente também vai ter normas, a gente também vai ter regras. Lá na sua apostila existem vários versículos. Eu separei alguns aqui para a aula ficar mais dinâmica, mais atrativa e não terminar num horário avançado. Mas na sua apostila existem vários versículos do Novo Testamento sobre normas, sobre código de ética. Falando um pouquinho sobre costume e hábito, dentro dos principais usos no Novo Testamento, a gente vai ter Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de muitos. Em tradução que diz de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia está próximo demais. Que dia é esse? E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Gente, não deixa de congregar. Hoje um rapaz veio fazer um serviço aqui em casa e ele disse para mim assim: professor, pastor, eu sou crente desviado. Eu falei: rapaz, você está fora dos caminhos. Se você morrer agora, para onde você vai? Volta logo para o caminho. Mas eu me aborreci com o homem, eu olhei para o homem, falei: tá tudo errado. A gente tem que olhar para Deus. Porque se nós olharmos para o homem, a gente não fica mais um dia na igreja, porque os homens são falhos. Olha para Deus. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque uma coisa é bem verdade, turma. Se a gente ficar caçando defeito na igreja, a gente vai achar. Chega num lugar e tenta procurar alguma coisa para você botar defeito. Você encontra, você acha. A gente tem que parar com esse negócio de olhar para o homem. Não abandone a sua congregação como é costume de muito. Tem muita gente abandonando a sua fé por causa do mau testemunho de meia dúzia de estraga-raça. Não abandone a sua fé. Guarde a sua fé. Mas eu já não me sinto bem no meu lar espiritual. Então procure um outro lar espiritual, que não falta a igreja. Só domingo eu fui em 2. Eu fui na casa da rocha do pastor Zé Bruno de manhã e eu fui na igreja da cidade à noite do Carlito Paes. O que não falta é igreja para você servir a Deus. Não é para olhar a conduta dos homens, não é para olhar as falhas, mas é buscando viver comunhão cristã. Em segundo lugar, nós temos as leis, as normas.
E Atos 15:1 vai falar, né? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha a lei, olha a norma, lá de Moisés, lá veterotestamentária. Se vocês não se circuncidar, na verdade, é semelhante a uma cirurgia de fimose. E que é a circuncisão? Circuncisão é um corte na glande genital masculina quando o judeu nascido de 8 dias recebia essa marca. E depois que Jesus morre e ressuscita na cruz, a marca não é mais na glande masculina. A marca é no coração. Inclusive, não é só para homens, mulheres também hoje têm essa marca. E aí eles estavam discutindo essa lei, essa norma. Era o Concílio de Jerusalém. Será que quem não é circuncidado pode participar da igreja? Pode fazer parte da família cristã, da família da fé? É óbvio que pode. Porque a porta está aberta para todos nós. Vinde como estáis. Portanto, o que se configura é a mensagem, que a mensagem neotestamentária, né, do Novo Testamento, estabelece normas comportamentais, ideais, mas de acordo com o verdadeiro espírito da lei de Moisés. A questão é que se nos apresenta como esse novo padrão cristão, e já é desde o início, provoca polêmica com judeus, com romanos, que deve ser exercitado por nós cristãos modernos. Gente, através do bom senso, nem tanto, nem tão pouco. Nem fanatismo, nem ceticismo. Você não pode se tornar um cético, teólogo longe do Espírito Santo, e também você não pode se tornar um fanático, que é aquele irmão lá, canelinha de fogo. Nem tanto, nem tão pouco. A gente busca sempre o equilíbrio. A necessidade de uma ética cristã como característica pessoal, algo que você precisa guardar, né, na sua vida, na sua trajetória e levar consigo. É tão bom quando você chega num lugar e você educou bem os seus filhos e a pessoa vem elogiar os seus filhos. Eu não sei onde eu estava aí, alguém veio elogiar Gabriel ou Eduardinho, também não sei qual dos dois, mas os dois receberam a mesma educação, né? Da mãe e do pai. E alguém veio falar deles que eles são educados, e eles não gostam de bagunça, e eles são adolescentes, diferentes. A gente fica tão feliz quando vem um elogio de fora, quem até não conhece direito a nossa família, e a gente acha que está num bom caminho. A gente acha que passou valores e princípios éticos para eles. O caráter cristão só pode ser formado, desenvolvido, se nós tivermos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Paulo é enfático ao afirmar que o crente não tem o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus. Nós precisamos buscar, turma, todo dia a mente de Cristo. A gente não pode se deformar com os padrões desse mundo. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Você já deve ter ouvido isso da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Eu não sou todo mundo, eu sou diferente, eu sou cristão. Ah, mas todo mundo pega, mas eu não vou pegar. Ah, mas todo mundo faz assim, mas eu vou fazer diferente.
eu serei luz no meio das trevas. Porque se você for trevas no meio das trevas, não muda nada. Mas se você for luz no meio das trevas, você será um Daniel no meio da Babilônia. Ah, mas as pessoas vão me olhar torto. Que olhem torto. Mas alguém vai dizer, eu coloco a minha mão no fogo pelo Carlos, pelo Charles, pela Jane, pela Jaqueline, pela Joelma, pelo Reinaldo, pela Suelen, pelo Maicon. Ah, mas por que você bota a mão no fogo? Não, porque ele é um cristão de verdade. Ele ali, ó, eu conheço. Não faz isso não. Bom testemunho. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Texto bem conhecido, mas pouco compreendido. Fala exatamente da necessidade de termos uma mente transformada. Transformação implica necessariamente em movimento. Transformação é movimento. Agora mesmo, meu filho mais novo e meu filho mais velho estão na academia. Acharam uma academia aqui e estão lá malhando. Transformação, constância. Ele só vai ficar fortão, sarado, se ele for para a academia. Transformação tem a ver com movimento. A gente quer colher os frutos, mas a gente não se movimenta. Eu sou uma pessoa muito ativa. Até mesmo quando eu estou dormindo à noite, antes de pegar no sono, a minha mente fica fritando na cama. Começo a ter ideias, começo a projetar. E é assim que eu vou transformando o meu futuro. De glória em glória, de fé em fé. É assim que as coisas acontecem na minha vida. Ah, mas por que acontece? Porque eu tenho proatividade. Eles não sabem o que eu fiz hoje. Hoje, eu fui visitar lugares aqui nessa cidade que eu estou para já ter uma nova turma aqui de teologia e de psicanálise. E já encontrei um lugar. Ah, mas por quê? O senhor vai abandonar a gente? Claro que não. De 15 em 15 dias eu estou aí para as turmas presenciais. Mas eu preciso expandir, eu preciso crescer. Sabe o que eu descobri no Google? Que nessa cidade que eu estou, existem pouquíssimos seminários teológicos. A maioria é de profissão católica, porque aqui tem muito católico. Pouquíssimas igrejas têm teologia. Aí eu falei com a minha esposa semana passada, eu vou nadar de braçada. Eu vou nadar de braçada, porque só tem seminário católico. Vai chegar um seminário evangélico, não confessional. Gente, eu não consigo ficar parado, já faz parte do meu ethos. Eu preciso estar em movimento. Eu preciso entender, primeiramente, que eu tenho a mente de Cristo, que eu não me conformo com esse mundo, e a partir desse momento eu vou criar situações para que a minha vida, para que a vida da minha família, da minha comunidade, da minha igreja seja uma vida melhor. Transformação tem a ver com movimento. Anota isso. Dá até uma frase para os status, né? Transformação é movimento. Quando Paulo falou e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o apelo é que a nossa mente, o nosso entendimento, não deva ficar mais à mercê do mundo, nem à nossa mercê, mas segundo a mente de Cristo. Como assim? Se Jesus quer, eu quero. Se Deus me dá, eu tomo posse. Que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Eu vou entrar
e você também precisa entender isso, nós vamos entrar em determinados ambientes, em determinados lugares, aonde ninguém entrou. Como? A mente de Cristo. Deus nos deu uma capacidade ímpar e nós precisamos fazer uso dessa capacidade. A gente não está aqui agora tendo uma aula online e eu a pelo menos 400 quilômetros de você. Tem gente que estuda com a gente de outros países, está muito mais distante do que a gente. Mas olha a sabedoria do homem, construir uma rede para que a aula pudesse acontecer, mesmo não estando junto presencialmente. É isso. É a mente de Cristo. E a gente só tem a ganhar. A gente vai evoluir. Para o desenvolvimento dessa mente de Cristo em mim e em você, é necessário que conheçamos o que Cristo fez e o porquê que ele fez. Imagine-se aprendendo um novo idioma. Se você for aprender inglês, se você for aprender francês, o que é necessário? Primeiro, você precisa ouvir em inglês. Gabriel estava assistindo alguma coisa hoje para a faculdade e não tinha legenda. Era tudo em inglês. E aí eu falei com ele, você não vai botar a legenda? Não, eu estou treinando para começar a ouvir o inglês sem precisar de legenda. Para tentar entender que a pessoa fala no outro idioma. Letra B. Ouvir bem e repetir de forma audível. O que a criança, quando aprende inglês, ela aprende muito mais rápido do que o adulto? Porque a criança não tem vergonha de ouvir e repetir, mesmo que seja errado. Daqui a pouco a criancinha está falando blue, red, yellow, pink, green. Ela não tem vergonha da pronúncia, de falar errado. Nós temos, né? Fica com vergonha de, numa sala de aula de inglês, ou de espanhol, ou de francês, pronunciar errado. Aí a gente vai tendo esses recalques e a gente vai perdendo tempo de aprendizagem. Criança não. Criança é como se fosse uma página em branco. Letra C. Falar para alguém para testar a clareza daquilo que você aprendeu. Quando você aprende uma coisa nova, geralmente você replica. E se você replicar e a pessoa entender, opa, você já é um professor. Na verdade, o professor estuda 2 vezes, né? Estuda quando faz o curso. Eu estudei ética cristã quando fiz o meu bacharel de teologia. E agora eu estou estudando de novo com vocês, porque eu preciso preparar a aula toda semana. Então, o professor estuda 2 vezes. E às vezes até mais do que 2, né? E se daqui um tempo eu for dar aula de ética cristã para outra turma, eu vou ter que estudar tudo de novo. Novamente, nós estaremos estudando ética cristã. Deu para entender, turma? Alguma dúvida nesse finalzinho de aula? Eu já estou quase finalizando. Suelen deu um joinha. Então, se tiver dúvida, levanta a mãozinha. Eu te dou a palavra. Hoje tem muita gente com a câmera fechada, né? Quando você fica com a câmera fechada, me dá uma tristeza. Eu acho que eu estou falando com as paredes. Tá bem que o Charles e a Jaqueline estão representando. Agora eu vi o Reinaldo. Agora sim, agora vai. Dá uma impressão que eu estou falando para ninguém. Tá bem que a Jaqueline e o Charles tá representando. Agora eu vi a Joelma. Pode ver vocês para poder entender se vocês estão interagindo. Até pela expressão facial, eu sei se vocês estão ou não entendendo a disciplina. Vamos nós! Aí no Rio de Janeiro está muito calor? Muito quente?
Aqui tá quente, mas não é como aí, né? E deve estar 30 graus. A gente dorme aqui à noite sem ar-condicionado, só com um ventilador. Só ventilador. Nenhum dia eu fiquei no ar-condicionado aqui. Nenhum dia. Agora, final da tarde aqui, dá aquela pancada de chuva forte. Aquela chuva que o dia vira a noite, fica meio assustador, muito raio. Final da tarde geralmente chove aqui para São Paulo. Terminando a nossa aula, para ter a mente de Cristo, o que é necessário? Letra A, ter sensibilidade para sentir o que Cristo sentiu. Lá naquela cruz ele pagou um preço, e foi um preço de sangue. Ele sofreu. Letra B, repetir para si mesmo quais são os padrões que Cristo deseja que tenhamos. O que Jesus espera de mim? O que Deus espera de você? Repita esses padrões. Se Jesus estivesse no meu lugar, faria isso? Não, não faria. Então eu não posso fazer. Se Jesus estivesse no meu lugar, furava fila, atravessava sinal vermelho, jogava lixo na rua. Então eu não posso fazer. É uma questão ética. Letra C, agir com o próximo de acordo com os padrões aprendidos. Passar do teórico para o prático. Eu acho que esse é um dos maiores desafios do ser humano. Sair da teoria, porque teoria a gente tem muito. Eu tenho muita teoria. Agora preciso trabalhar a prática. Saia do campo teórico, faça o que eu digo e pule para o campo prático. Pratique, faça o que eu faço. Não é só teoria. Não adianta você chegar para um filho e dizer assim: meu filho, não fume, o cigarro faz mal para a nossa vida. Não fume. E você fumando? É só teoria, é só blá blá blá. Não funciona. O Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, ele é um manancial de instruções para o desenvolvimento de posturas éticas segundo a mente de Cristo. E esse vai ser até o nosso trabalho dessa disciplina ética cristã. Eu não vou dar prova, não. Eu vou dar um trabalho. Mas semana que vem tem aula normal, tá? A gente não vai deixar de ter aula só porque é véspera de carnaval, não. Quinta-feira a gente está firme e forte. Quem for viajar, leva o notebook, leva o celular para a estrada e assiste a aula na estrada quinta-feira, vésperas de carnaval. O nosso trabalho vai ser você analisar os 3 capítulos de Mateus. Anotem aí. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. E depois que você fizer uma análise desses 3 capítulos de Mateus, você vai escrever um texto para mim de uma postura ética de uma pessoa que tem a mente de Cristo. Posturas éticas de um verdadeiro cristão, de alguém que tem a mente de Cristo, baseado em Mateus 5, capítulo todo, Mateus 6, capítulo todo, e Mateus capítulo 7. Você vai preparar esse texto para mim, essa análise, e você vai me entregar depois do carnaval. Combinado? A turma presencial, né? Obviamente, vão me entregar depois do carnaval quem é do presencial.